Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. A Jesus Cristo, Rei dos Reis, vinde todos adoremos. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo. A Jesus Cristo, Rei do Universo, vinde todos adoremos. Solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo. 34º domingo do tempo comum. Estamos encerrando mais um ciclo litúrgico com a graça de Deus, na solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo, todo o poder e toda a realeza, que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Dominador, é o Todo-Poderoso. Adoremos a Jesus, Rei dos Reis, o Rei do Universo, como quando os santos reis magos foram visitar o menino Deus, levaram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. O ouro simbolizando todo o poder, toda a realeza. Ele é o Rei dos Reis. Por isso hoje, neste domingo, neste dia santo, estamos celebrando o nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Adoremos o Senhor com toda a força, com toda a sabedoria, com todo o entendimento, que somente Ele é o dominador, Ele é o Rei dos Reis, o Rei do Universo, todo o poder e toda a realeza.
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, neste dia do Senhor, solenidade do Senhor, o Rei do Universo, no Santo Evangelho de hoje, segundo São Lucas, nós estamos vendo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no alto Calvário, o nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. E lá, os chefes zombavam de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Olha bem o que os chefes zombavam dele e diziam: e ele, sendo o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei do Universo, e ele crucificado, o chefe zombando dele: a outro salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, zombando do nosso Rei crucificado no alto Calvário, dizendo que a outro salvou e que era para ele salvar-se a si mesmo. Que chefes mais runho,
que chefes mais mau eram esses? O Rei, o Senhor, o Deus do universo crucificado. Ele que se fez humano para todos os entes humanos terem a vida eterna. E crucificado, os chefes zombavam dele, para ele salvar-se a si mesmo. E também os soldados, caçoando dele, os soldados ofereciam-lhe vinagres. O nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo crucificado, primeiramente, o chefe zombou dele. Segundo, os soldados caçoavam dele também, oferecendo-lhe vinagre. Ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o Rei dos judeus, salva-se a si mesmo. 2 vezes, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, 2 insultos que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo, sofreu. 2 insultos, salva-se a si mesmo. Primeiro, dos chefes zombando, dizendo se ele é o Cristo, o Deus, para ele salvar-se a si mesmo. E depois os soldados caçoando dele, dizendo se ele fosse o Rei dos judeus, para ele salvar-se a si mesmo. E na cruz acima dele havia um letreiro: Jesus Nazareno, o Rei dos judeus. Este é o Rei dos judeus que está na literatura do Santo Evangelho. E bem sabemos que foi Pilatos que mandou escrever: esse é o Rei dos judeus. Porque, como está lá no Evangelho segundo João, quando Pilatos aproximou-se de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, e Pilatos ouviu falar que ele era rei, Pilatos perguntou. Pilatos aproximou-se de nosso Senhor Jesus Cristo e interrogou: então tu és rei? O nosso Senhor Jesus Cristo respondeu: tu o dizes. E Pilatos, também na maldade no coração duro, que deixava o mal agir nele na política dele, Pilatos disse: tu és o Rei dos judeus. E Pilatos mandou escrever este letreiro: Jesus Nazareno, o Rei dos judeus. Aqui na literatura do Evangelho segundo São Lucas, este é o Rei dos judeus. E continuando na literatura do Santo Evangelho de hoje, fazendo uma análise literária, já na segunda parte, que primeiro o chefe zombou-se de nosso Senhor Jesus Cristo, para ele salvar-se a si mesmo. Depois, o soldado zombou-se como os chefes tinham zombado, se ele fosse o Rei dos judeus, para salvar-se a si mesmo. E depois, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que os chefes e os soldados zombaram de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo, já estamos vendo um dos malfeitores, que 2 foram crucificados com nosso Senhor Jesus Cristo. 2 crucificados com nosso Senhor Jesus Cristo. E quem são esses 2? É Dimas, que se arrependeu no alto da cruz, e o Senhor o purificou ele, como se diz, canonizou ele do alto da cruz. E o outro que insultou o nosso Senhor Jesus Cristo, Gássabas. Esse foi o mau ladrão,
que do alto da cruz, crucificado com o nosso Senhor Jesus Cristo, ainda insultou o nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, depois os dois malfeitores que foram crucificados com o Senhor, um o insultando e o outro se arrependeu e repreendeu esse mau ladrão que estava insultando o nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos na literatura do Santo Evangelho. Ele crucificado com o nosso Senhor Jesus Cristo, o Gássabas, que é o mau ladrão. Tu não és o Cristo? Salva-se a si mesmo. Pela terceira vez insultando o nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro os chefes, depois os soldados. E pela terceira vez um dos malfeitores que foi crucificado com ele, o mau ladrão Gássabas. Se ele fosse o Cristo, para ele salvar-se a si mesmo. E ele crucificado com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o outro repreendeu ele. Quem é esse outro que repreendeu? É Dimas. Dimas repreendeu o mau ladrão, o Gássabas. Dimas repreende, fazendo esta interrogação. Ele não temia Deus, não tinha fé. Ele era também um bandido, mas não se arrependeu de tão mal que ele era. Estava crucificado e ainda crucificado insultando o Rei do Universo na cruz também. E então nós vemos a conversa de Dimas, que é São Dimas. Dimas falando para o mau ladrão Gássabas, que para eles é justo, porque eles estavam recebendo o que mereciam. Vemos como nós vemos nos estudos, pegando lá os escritos antigos, o que esses dois faziam. O bom ladrão que é Dimas e o mau ladrão que é Gássabas, o que eles faziam? Dizem os estudos que eles eram políticos, viviam na política e roubavam o tempo todo. Esses dois que foram crucificados com o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós estamos vendo na segunda parte do Santo Evangelho de hoje. Eles eram políticos e roubavam muito, eram bandidos. Roubavam na política, roubavam das pessoas. Gássabas, o mau ladrão, e Dimas, o bom ladrão que do alto da cruz se arrependeu. E depois, Dimas conversa com o mau ladrão. Como no Santo Evangelho não tem o nome dos dois que foram crucificados com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Dimas, como nós sabemos, tem paróquia São Dimas, como na Diocese de São José dos Campos, a Catedral São Dimas, uma paróquia que eu participei, e em vários lugares outras paróquias de São Dimas. E Dimas se arrependeu e se arrependeu, o arrependimento de Dimas. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Dimas já vê o poder e a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando entrares no teu reinado, Dimas pede perdão ao Senhor, Dimas se arrepende. E Jesus já canoniza Dimas do alto da cruz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Vemos o arrependimento de Dimas, que primeiro Dimas repreendeu o mau ladrão.
e depois pediu perdão ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso Rei dos Reis. E foi purificado, purificado, absolvido de tudo o que ele fazia e entrou no reino de Deus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nesta perícope, que maravilha! Vemos, Dimas se arrependeu e vemos o poder de Deus, a misericórdia infinita de Deus. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, argumenta para Dimas, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É a misericórdia infinita de Deus. É a piedade do Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estejamos juntos, orando pela conversão de todos os entes humanos, que todos se convertam, façam penitência, que Dimas, crucificado com o nosso Senhor Jesus Cristo, pediu perdão ao Senhor do alto da cruz, e do alto da cruz, Dimas foi elevado à glória celeste. Dimas entrou no reino de Deus. Até o último momento, todos os entes humanos têm que buscar a misericórdia infinita de Deus. Que Deus, o Rei, o Todo-Poderoso, nos ama com amor infinito. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, busquem verdadeiramente a Deus e estejam amando, semeando justiça e tenham a essência segundo a essência de Deus, o Rei do Universo. Ó meu belo amor, ó Rainha de Misericórdia, ó minha dulcíssima esperança. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei-o, pois, advogada nossa, salve. E se vossos olhos misericordiosos a nós volveis, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra.
Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que neste dia do Senhor, solenidade de todo o poder e toda a realeza, o nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, meditemos o Santo Evangelho e estejamos rezando pela conversão de todos os entes humanos, que vemos os dois que foram crucificados com o Senhor. Um se arrependeu e foi canonizado do alto da cruz, que é Dimas. E o outro, que era muito mal, deixava o mal agir com toda a força, não se arrependeu. Do alto da cruz o insultava o nosso Senhor Jesus Cristo, que é Gástaras. E Dimas se arrependeu e foi purificado. É São Dimas. Que todos os entes humanos se arrependam e busquem a misericórdia de Deus. Vemos neste Santo Evangelho de hoje a misericórdia infinita de Deus. Busquemos verdadeiramente a Deus, sejamos misericordiosos e estejamos rezando uns pelos outros. Senhora linda, viver eu quero e ainda espero aqui morrer, porque a ti amando espera feliz sorte, contigo estar na morte.